E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai resolver a questão 142 do caderno azul, ok? Bem, essa questão diz o seguinte: o organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais, na competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento um meio de probabilidade de acertar o alvo. Lembrando que dizer que se a chance é de um meio de acertar é a mesma coisa de dizer que é uma chance de 50%, né? Aí diz assim: a fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 sobre 10. Então vamos lá. Eu quero agora que a probabilidade de um jogador pontuar seja igual, ou até pode ser maior, mas no mínimo seja igual a 9 sobre 10. O que é que significa uma probabilidade de 9 sobre 10, pessoal? Significa uma probabilidade de 90%, concorda? 9 de 10 é 90%. Para isso, o que é que vai acontecer agora, né? Para que o jogador tenha mais chance de acertar? Ele decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Então lembra que antes eram 3, agora ele vai aumentar a quantidade de dardos. Tá? Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, qual é a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo? Pessoal, esse é um tipo de questão clássico de probabilidade do Enem, quando a gente estuda a regra do ou e a regra do i. Quer ver só? Aqui quando diz assim, que em uma rodada eu vou lançar 3 dardos e eu tenho que acertar pelo menos um, está me dizendo que basta que eu calcule qual é a probabilidade de acertar algum. Qual é a probabilidade de acertar algum? Só que, geralmente, esse tipo de pergunta é complicado, porque se eu vou lançar 3 dardos, eu acertar algum, significa que eu posso acertar só um, e eu não sei qual dos 3, já tem essa questão. Eu posso acertar 2, e eu não sei se é o primeiro, o segundo e o terceiro, ou eu posso acertar os 3, tá? Então, geralmente, quando a gente quer calcular a probabilidade de acontecer alguma coisa, é mais fácil calcular a probabilidade do inverso disso, que seria, no caso, a probabilidade, ao invés de acertar algum, o inverso disso significa errar todos. Porque o que é o inverso de você errar todos? Não é você acertar todos, é você acertar pelo menos um, ou seja, você acertar algum. É como se fosse assim, a questão está te perguntando a probabilidade de chover, é mais fácil calcular a probabilidade de não chover. E a de chover vai ser o faltar para 5%, tá? Então a ideia vai ser essa. Eu quero colocar uma quantidade de dardos que, quando eu calcule a probabilidade de errar todos, dê uma probabilidade que seja menor que 10, ou até o próprio 10%. Por quê? Porque se a probabilidade de errar todos for 10%, a de acertar algum vai ser 90%. Se a probabilidade de errar todos for de 20%, a de acertar algum vai ser de 80%. Só que eu não quero esse 80%. Eu quero que seja 90% ou mais. Então vamos lembrar que a de acertar algum precisa dar 90% ou mais. Qual é a consequência disso? Que quando eu calcular a probabilidade de errar todos, vai ter que dar 10% ou menos. E aqui a gente pode testar as alternativas, porque é fácil fazer esse tipo de conta, tá? Por exemplo, na primeira alternativa está dizendo para a gente considerar que eu vou ter 2 dardos. Bem, não faria muito sentido ser com 2 dardos, porque com 3 dardos o cara já não tem uma chance de 90%, né? De acertar algum. Então com 2 a gente vai só ver que realmente não dá, tá? Bem, o que é que eu quero que aconteça com esses 2 dados? Eu quero que no primeiro lançamento ele erre, e a chance eu sei que é de 50%, então já vou colocar aqui 50%.
E no segundo lançamento eu também quero que ele erre. Eu sei que a chance é de 50%. Porque lembra, esse 50% eu estou tirando do dado do enunciado, tá? Que falava que a chance de acertar era de 50%, então a de errar também é de 50%. E aí aqui é a regra do I, né, pessoal? Que eu quero que essas duas coisas aconteçam simultaneamente. Eu quero errar o primeiro e errar o segundo. E na regra do I, o que é que a gente faz? Multiplica. Bem, essa multiplicação aqui, ela vai ser simples, né? Porque a gente vai ter 50 por 100 vezes 50 por 100. Dá para cortar um zero de baixo com um zero de cima em cada uma delas. 5 vezes 5 vai ser 25. 10 vezes 10 vai ser 100. Então, eu vou descobrir aqui que a probabilidade de errar os dois lançamentos será de 25 por 100, a mesma coisa de 25%. Esse é o resultado que eu espero? Não. Eu espero que a probabilidade de errar seja 10% ou menos, porque a de acertar precisa ser 90% ou mais. Por exemplo, se fosse essa, 25% é a chance de errar as duas, então a chance de acertar alguma seria 75%, que é o que falta para 100. Não é suficiente. E é o que a gente já imaginava, porque com 3 dardos já não é suficiente, né? O cara está precisando aumentar, então pelo menos vai ser o 4, que é a letra B. Então vamos testar para 4 dardos. E aqui, como eu já sei que eu quero que erre, pessoal, e a chance é de 50%, então vão ser 4 situações seguidas onde eu erro. Então já vai ser o produto de 50% por ele mesmo, né? 4 vezes. Então 50% significa que eu errei a primeira, vezes 50% significa que eu errei a segunda, e assim sucessivamente. 50%, 50%. Vamos fazer o mesmo raciocínio de cortar um zero de baixo com um zero de cima, tá? Aí aqui a gente vai ter 5 vezes 5, 25. O outro 5 vezes 5 também é 25. E aí 25 vezes 25 dá 625. E embaixo, o que é que vai acontecer? 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Vezes 10, 10.000. Então eu vou ter 10.000 aqui embaixo, tá? Bem, a gente sabe que para dar uma porcentagem, precisa estar dividido por 100. Então esses dois zeros que eu estou pintando de azul aqui, eles precisam desaparecer. Ou seja, eu preciso voltar a vírgula aqui para trás, né? 2 casas para poder ficar o número 100 embaixo. Se eu vou voltar 2 casas embaixo, então eu também vou voltar 2 casas em cima, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa. É como se eu estivesse simplificando por 100, em cima e embaixo, tá? Embaixo, quando eu simplificar por 100, fica o 100, que vai cortar 2 zeros. Em cima, quando eu simplificar por 100, volta 2 casas. Então fica 6,25. Só que 6,25 por 100 é a mesma coisa que 6,25%. E esse resultado aqui já me deu 10% ou menos. No caso, deu menos. Então, isso daqui significa a chance do cara jogar e errar todos. Ou seja, ele jogou 4 dardos e errou os 4. Então, qual é a chance dele acertar algum? Aí não interessa se ele vai acertar só um, se vai acertar dois, se vai acertar todos. Algum. Vai ser o que faltar para 100%. Nesse caso aqui, a gente tem 93,75%. Que também está dentro do que a gente quer. Pessoal, quanto mais dardos eu colocar, maior é a chance dele acertar algum. Porque o que é que significa ele não acertar algum? Ele errar todos. E a chance dele errar todos é pequena, já que a chance de acertar é de 50%. Então a resposta aqui para a gente é o 4, tá? Com 4 dardos isso já vai acontecer. Para quem não entendeu isso que eu acabei de falar, só para a gente concluir, que eu disse assim, né? Quanto mais dardos eu tiver, maior é a chance de acertar, igual uma moeda, que você tem cara e coroa, por exemplo. A gente sabe que a chance de sair cara é de 50% e a de sair coroa é de 50%. Então imagina que eu quero jogar várias vezes e querer que sempre saia coroa. É provável que isso aconteça? Não. Imagina que eu jogar a moeda 5 vezes. Eu quero que saia 5 coroas. Não é provável que isso aconteça. É a mesma coisa aqui. Eu vou jogar 4 dardos e quero errar os 4. É provável que isso não aconteça. É provável que eu erre algum, mas que eu também acerte. É a mesma coisa que eu jogo 5 moedas. É provável que saia cara, mas que também saia coroa, tá? Então, quanto mais vezes eu lançar a moeda,
mais difícil será de sair coroa, por exemplo, em todas elas. O mesmo raciocínio aqui é dizer que mais difícil será de eu errar todos. Eu posso errar algum ou outro, mas errar todos fica mais difícil, tá? Então, se eu fosse aumentando aqui para 6, 9 ou 10, a chance de errar seria cada vez mais baixa, de errar todos. E a de acertar alguns seria cada vez mais alta, tá? Então, qualquer dúvida, pessoal, posta aí nos comentários, ok? Então, até a próxima questão.